Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez pelo canal Ecos da Fé. Sou o João Batista e hoje a gente vai falar sobre um pouquinho sobre a importância do pai. O pai na sociedade em que nós vivemos. Você sabia que eles queriam trocar o Dia dos Pais pelo Dia da Família? O que será que isso quer dizer? E qual é o maior pai e melhor pai que nós podemos ter? Antes que a gente comece a introduzir esse assunto, não deixe de deixar seu like já aí. Também já se inscreva no canal para que a gente possa crescer e conseguir cada vez mais conteúdos. Toque o sininho e compartilhe o vídeo com todo o pessoal para que a gente possa realmente crescer muito com esse canal e a gente possa trazer mais conteúdos relevantes para todos nós, ok? O que eu gostaria de começar conversando com vocês é sobre o que eu, que sou um professor, né, conversei com uma amiga minha há alguns anos atrás, para ser mais exato, em 2019, quando a gente estava se aproximando do Dia dos Pais. Ela contou uma experiência que ela teve em sala de aula. Né? Ela falou que ela estava com uma turma do segundo aninho e eles estavam começando a preparar uns presentinhos para o Dia dos Pais. E quando ela estava preparando, cerca de 17 crianças, entre 20, começaram a chorar e a desabafar para ela, falando que não conheciam o pai, ou que o pai quase não aparecia, ou que o pai não era presente, ou que era violento com todos em casa. Então, realmente, era muito trágico como essas crianças sofriam e estavam tristes por causa disso. E minha amiga contando isso, ela era uma cristã devota, muito dedicada. Ela mesma falou o que para mim? Que ela preferia que não houvesse mais o Dia dos Pais, mas sim o Dia da Família. Para que não tivesse esse problema, que se não tivesse um pai para que ele pudesse presentear alguém da família, ok? E isso realmente fez com que eu conseguisse entender o que muitas pessoas na educação querem fazer, de não haver mais o Dia dos Pais, mas sim o Dia da Família. E eu acho que isso não resolve muita coisa, talvez resolva com que o professor não precise lidar com essa situação que é tão trágica na nossa sociedade, mas dilui cada vez mais a importância, a visão que nós precisamos ter do papel do pai na família, ok? O papel da mãe está mais claro, ela muitas vezes é sentida por cada um de nós como sendo um ser mais necessário, mas o pai tem uma importância que a mãe não consegue cobrir. Eu sei que há uma frase comum dita que tem mãe que é pai e mãe ao mesmo tempo, mas olhando para as necessidades de cada indivíduo, isso não é possível. Tanto até que a falta do pai causa vários ressentimentos e várias angústias que não são resolvidos por nada. Ok? Podem ser apaziguados, melhorados e conseguir até de alguma forma ser superados pela graça de Deus, mas deixa marcas emocionais indubitavelmente. Falhas na criação, um distanciamento do pai ou um pai que morre, ou uma mãe que morre, tudo isso deixa traumas e enche, infelizmente, os consultórios dos psicanalistas, dos psiquiatras e dos psicólogos que nós temos. Ok? A importância da família é muito grande e não há algo que substitua, ok? Pode ter algo que apazigue, por exemplo, um pai adotivo, ele pode cumprir cerca de 30% da carência de um pai que alguém tem, mas não consegue ser a mesma coisa que seria se o pai genético da criança assumisse ela e cuidasse dela. Por isso eu fui no site que eu gostaria de colocar aqui, né? Site Sempre Família, que está parte do link, o resto do link vai estar na descrição, mostrando quais são as 7 coisas que as crianças, que os filhos precisam do pai. O pai precisa dar isso. Ah, mas tem coisa que a mãe também. Sim, mas ela precisa disso do pai. Se a mãe der isso e não for o pai que der isso, ela tem a parte da mãe que precisa dar isso, mas não a do pai. A mãe não consegue dar as duas. O buraco do pai não é coberto tão facilmente assim como nós gostaríamos
poderia fazer uma justiça maior, mas não é assim que funciona. Por isso, a importância do pai, não só na família, mas para a sociedade, não deve ser ignorada. Espero que isso fique claro nesse vídeo, ok? A primeira das coisas que os nossos filhos querem de nós, pais, né? Pai de cada um do seu pai, seria a primeira coisa é que você demonstre amor para a mãe dele. A mãe do seu filho precisa ser amada por você, se não amada no sentido sensual, carinhoso e tal, mas amada no sentido do amor que Deus quer que nós tenhamos para com todos, que é um amor grandioso, que é um amor que a gente mal cumpre, que a gente precisa entender melhor. Então, amar sua esposa, né, mostrar para o seu filho um exemplo de como se deve cuidar de uma mulher. Uma das coisas que eu acho muito irônica é como a gente valoriza muito nossa mãe, que a gente respeita, como o Dia das Mães muitas vezes é muito mais glorioso que o Dia dos Pais, né? E a gente até entende isso porque quem é pai também teve mãe e sabe o carinho, o amor que nós temos para as nossas mães. Mas se você for olhar na sociedade também, essa mãe que é tão amada, quando olha para o lado mulher dela, esse não é valorizado. Por quê? Porque ele não aprendeu do pai a como se deve tratar com amor, carinho e atenção a própria esposa. Então, nós precisamos demonstrar palavras de afeto, de cuidado, de amor, de carinho. Quando não há mais o convívio, o site ele fala a mãe dele, porque muitas famílias são divorciadas. Então, mesmo depois do divórcio, não ficar falando mal da mãe e tal, mas sim valorizando, mostrando suas qualidades, né? E esse exemplo nós temos de pai exemplar que ama a esposa, nós temos em Deus, né? Nós temos em Jesus Cristo. Lá em Efésios 5, 25 a 33, mostra que é para todo homem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Quem é a igreja? Somos todos nós, né? A comunidade de cristãos, a comunidade daqueles que creem, é chamada de igreja na Bíblia, ok? Então a igreja foi amada tanto por Cristo, que Cristo não ficou apontando seus defeitos, seus pecados e nada. Pelo contrário, morreu para cobrir a multidão de pecados e poder chamada gloriosa, pura, santa. Ou seja, ele se sacrifica a cada instante para deixar a imagem da igreja pura, bela, vistosa. E é o mesmo que nós deveríamos fazer para os nossos filhos, para com a mãe deles. Seja que ainda estejamos casados com ela ou não. Então é algo que os nossos filhos precisam que nós fazemos para eles, ok? Quando eu digo filho, é tanto filho quanto filha. Espero que vocês estejam compreendendo. Em 1 Pedro 4, verso 8 e Provérbios 10, 12, também vem falando sobre a questão de que quem ama cobre os pecados, não fica causando contenda, né? Em Provérbios deixa isso bem claro. Qual seria o segundo ponto? O segundo ponto é que um pai ele não deve esconder suas falhas, seus erros, mas deve deixar, né, que o filho veja e reconheça os erros e que a gente não viva só do sucesso. Eu sei que com Facebook e outras coisas sociais, né, Instagram, muitos querem mostrar só seu lado bom, seu lado propagandístico, de que você tem uma vida boa, legal, maravilhosa. Mas a vida real envolve seres humanos e seres humanos falhos, seres humanos que não conseguem ser perfeitos todo momento. Na verdade, quase nenhum momento nós somos perfeitos. E isso é normal. Inclusive, para ter sucesso na vida, muitas vezes a gente passa por várias falhas para aprendermos os caminhos e aí termos sucesso. Então, falhar faz parte da vida, entendeu? Falhar, seja no vestibular, seja com uma empresa, seja no seu plano de carreira, ter uma ou outra falha, só pode fazer com que você aprenda a persistir e a chegar aonde você deveria chegar, ok? Aqui, nesse ponto, nós poderíamos ter um pequenino problema, né? Que seria que
no texto que eu coloquei de Josué 23:14, mostra que Deus não falha. E Deus não falha em nenhum sentido, não só nas suas promessas, como está mostrado ali, mas em nenhuma outra forma. Deus é plenamente perfeito. Ele não faz nada que seja errado. Ok? No entanto, o que nós estamos precisamos mostrar para os nossos filhos, o que ele precisa de nós, não é que a gente falhe de propósito. Não é por isso. Nós somos falhos e isso vai acontecer. É só pra gente não esconder. Então a gente está falando de transparência, de sinceridade. De que eles vejam que nós somos, para que eles saibam que não há problema em se caso eles sejam. Por quê? Porque eles falhando, eles não vão ter aquele problema de pensar que ele é muito pior que o pai, que eu não consegui ser melhor que o meu pai, que eu sou um ninguém. Ou seja, a autoestima dele não vai depender das falhas e acertos dele, e sim de como ele é amado pelo seio que ele está. Ok? Outra coisa importante, que é a terceira coisa, é que ele precisa que você seja líder. E líder por exemplo, não por força, não por braveza, não fazendo de tudo para que a sua voz e o seu dito seja obedecido. Não é bem por aí, ok? A liderança hoje, em várias empresas, é diferente. Um líder verdadeiro, ele ouve os outros e decide pelo que os outros falaram e pelos seus conhecimentos também. Mas ele está sempre em diálogo, sempre conversando. Então não tem nenhum problema se sua esposa sabe mais sobre as questões do ambiente de casa, você passar a voz dessas coisas para ela. E realmente seguir as orientações dela para fazer as coisas ali em casa. Ok? Então o líder, ele mostra mais pelo exemplo, pelo fazer e por fazer aquilo que é necessário para que a família funcione bem. Então você é líder, por quê? Porque você está em prol da família. Deus colocou o homem como líder, mas ser líder não é ser mandão. Ser líder não é fazer de tudo para com que as coisas aconteçam, seja como for, mas sim tentar inspirar, e essa inspiração, o maior dos motivos, é pelo exemplo, ok? A questão do exemplo, o nosso próprio Deus dá agora, né? Deus, ele vai adiante de nós, né? Como a gente vê em Deuteronômio 31, verso 8, que está aí na tela para vocês, né? Ele não nos deixará só, ele vai conosco, e ele vai à frente, mostrando o caminho para todos nós. Assim como o pastor faz com as ovelhas, né? Ele vai à frente e as ovelhas vão atrás. Então ele dá essa liderança motivadora para conosco. E ele ouve, ele nos ouve, ele atende nossos pedidos, ele vê nossas necessidades, ele ouve nossas angústias. Então ele lidera sempre dando atenção para nós. Ok? Eu sei que você deve estar falando, não, mas você está falando de alguém que a gente não pode nem ver. Sim, Deus é espiritual. Mas de acordo com a gente vai aprendendo e conhecendo Ele, nós sentimos e sabemos que no dia a dia Ele está conosco, cuidando de nós, fazendo tudo por nós. E infelizmente isso fica cada vez mais difícil de se ver quando nós não tivemos um pai que foi tão presente, que apresentou a Deus, nem que seja por exemplo, para cada um de nós. Ok? Agora, a quarta coisa que os nossos filhos precisam, que nós, pais, né, pai, eu e você, né, podemos fazer para eles, é que nós estejamos presentes. E isso eu acho que é algo muito claro no olhar do nosso filho, na braveza de quando a gente não comparece, nas vingancinhas que eles fazem para conosco, o como eles queriam que a gente estivesse presente, por mais que ele fala que não se importa e tudo mais, na verdade eles querem dizer o contrário. Todo filho, isso é notório, quer cada vez mais a presença do pai. E quando o pai dá o máximo de presença, ele gostaria que fosse mais, porque é um tempo de qualidade, é um tempo que ele fica junto. E isso o nosso Deus, né, quer fazer, inclusive nas dificuldades, inclusive nas lutas, inclusive nos sofrimentos. Olha o que está em Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão.
quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque Deus, que é todo-poderoso e protetor, Ele é forte, Ele é a nossa firmeza, Ele nos garante. E é assim que um pai deve ser. Ele dá o quê? Confiança, um local sólido para os filhos. Ok? A quinta parte se encaixa com as demais, é que ele precisa do nosso amor. E de um amor independente das escolhas que ele faz, independente do caminho que ele quer ir. Um pai pode ficar muito frustrado quando ele sonha, né, que o seu filho seja um grande jogador de futebol, mas o menino realmente ou não se interessa ou realmente não joga nada bem, não tem nem coordenação boa para ser um bom jogador de futebol. Mas mesmo assim, o pai aceitá-lo como ele é, aceitá-lo com suas qualidades, com seus defeitos, que possam ser estranhos para o pai, que possam frustrar os pais, mas o pai aprender a amar essa criancinha que saiu dele. Então ele precisa disso de você, para ele criar essa autoestima, essa autoconfiança, que não importa se ele erre, acerte, o que ele escolhe, o seu amor para com ele é imutável, né? E quanto a isso, da independente das suas escolhas, estão repensando aí a verdadeira tradução de Provérbios 22, verso 6. Okay? Eu deixei o link do vídeo, né, de um pastor que realmente falou um pouquinho do hebraico e de uma tradução mais possível do que aquela conhecida por nós. Qual é a conhecida por nós? Educa a criança no caminho que deve andar e até quando ele for velho, ele não se desviará dele, né? Essa não parece ser a correta tradução. A tradução seria mais ou menos essa. Também ninguém deu uma tradução muito correta, mas é o que eu tirei dos estudos que esse rapaz fez. Ó. Seria mais ou menos: consagra o jovem no início do caminhar que ele escolher, né? Ou que ele escolheu. E ele assim não se desviará dele. Ou seja, ele não se desviará, ele vai persistir no caminho que ele escolheu para ter sucesso. Essa é a ideia que está no desviará do verso bíblico. Okay? Então, assim, é para a gente consagrar a Deus os caminhos que esse jovem escolheu tomar. Ou seja, a gente tem que conhecer o jovem, tem que conhecer os desejos dele e saber ver o que ele quer fazer da vida dele. Sabe aquela coisa? Você é um médico, gostaria que seu filho fosse médico, mas não, ele escolheu ser advogado. Não tem nenhum problema ele escolher isso. Então, consagrar o caminho dele para que ele persista e continue para ter êxito no caminho que ele escolheu. O verso está mais disso, ele não está falando de salvação de pais e filhos, mas sim de escolher um caminho de sucesso. Caminho que é do jovem. Ok? Do jovem, nem é necessariamente de criança que está falando. E quando ele estiver iniciando esse caminho, ok? Então é uma instrução diferente que mostra o quê? Independente do que você escolheu para o seu filho, ele tem a escolha dele e você continuar amando, incentivando, orando por ele e mostrando para ele que sim, ele escolheu o caminho, mas que Deus vá junto com ele no caminho que ele escolheu. Ok? Agora o sexto, que coisas que o pai precisa, o que o filho precisa do pai, que o pai precisa dar para o filho, né? É que ele precisa de você para afirmá-lo, para encorajá-lo, né? O que isso significa? Significa que quando sua criança, seu filho, sua filha faz algo que é bom, algo que é correto, elogie, fale que está muito bem, fale que o desenho dele está bonito, fale, incentive ele nas coisas que ele está fazendo, entendeu? Se ele se compara a outro, fala: mas você acabou de desenhar esse desenho, com o tempo você desenhando, você vai ver, você vai ficar ou melhor ou
pior que o meu, perdão, o seu desenho, por exemplo, vai ficar muito melhor que o meu, porque o papai praticou um pouquinho mais, mas daqui a pouco está muito melhor. Você que não tem nenhuma prática, tá lindo o desenho, pela sua capacidade tá lindo. Então, assim, e incentivando e falando, olha, dessa vez você não acertou, mas eu tenho certeza que você vai conseguir, é só persistir um pouquinho mais. Então, sempre encorajando ele a ter sucesso, a conseguir, e sempre com boas palavras, mostrando que ele é capaz, entendeu? E elogiando plenamente quando ele acertar algo de maneira incrível. Deus fez isso, sabe com quem? Com Salomão. Quando Deus apareceu para ele e perguntou, né, se o que ele queria, né, para ajudá-lo a ser rei de Israel, o que ele mais desejaria, que ele ia conceder. E ele escolheu sabedoria para poder julgar o povo de maneira correta e sábia. E Deus ficou tão lisonjeado isso que falou, nossa, você escolheu a melhor coisa que você poderia ter escolhido, em vez de escolher a morte dos inimigos, escolher dinheiro, escolher coisas para o seu agrado. Você pensou em algo muito mais amplo. Então, por isso, eu vou te dar outras coisas, além da sabedoria que é tão importante. Então, Deus incentivou, Deus conversou e Deus mostrou que realmente ele fez uma ótima escolha. Então, Deus, ele é assim, da maneira que supre nossas necessidades de pai. Ok? E o último deles, nós deixamos aqui, que é, ele precisa de você para discipliná-lo com amor, né? A disciplina é orientar o seu filho quando ele fez algo errado, que aquilo não é correto, e dizer por que aquilo não é correto, mostrando por que ele errou o caminho, por que ele feriu alguém, por que aquilo trará uma consequência muito ruim, ou avisá-lo antes, sempre conversando, muitas vezes até colocando uma punição ou outra pelo que aconteceu, mas com amor, tudo com amor, porque senão é só açoite, senão é só violência, senão é só desamor. Então tomem cuidado com isso, entendeu? Eu sei que até por más interpretações bíblicas e de alguns textos, de alguns autores muito conhecidos, eu tive a impressão que todo texto bíblico que falava de disciplina era de violência, era de açoite, de chicotada, de usar a vara para atacar a criança para que ela aprenda. E hoje eu vejo que não é isso que ele quis dizer, entendeu? Ah, mas tem lá no texto em Hebreus, né, 12, verso 6, que fala de repreensão e açoite de quem ama para com o negócio. Mas açoite não está no original hebraico que foi tirado daquele texto. Que é uma tradução da Septuaginta, eles levaram lá para Hebreus 12, verso 6, de Provérbios 3, verso 11 e 12, que vem falando uma coisa bem diferente, inclusive que outros não traduzem mais como açoite, mas sim como castigo. E castigar não precisa ser sempre fisicamente, não. Pode ser tirar algo que seja importante ou que esteja atrapalhando ele, ou só para ele repensar, pensar nos feitos que ele fez. Então, há castigos e castigos, entendeu? Não digo que nunca se deveria ter nenhum tipo de castigo físico, porque isso é um tanto polêmico, mas eu vejo que seria o último caso e que tem crianças que não precisam nunca, apesar de que toda criança precisa de repreensão, de guia, de mostrar o que é certo, o que é errado. Toda criança precisa disso, ok? Mas nem toda de chegar a encostar nela para machucar, e alguns diriam que até nenhuma, e eu nem descreio que poderia ser assim, ok? Mas não tenho completa certeza, por isso não falo com vocês. Mas o que eu quero dizer é que a Bíblia, como um todo, não apoia não a violência para com a criança, com a tentativa de educá-la, ok? Olha o que está em Provérbios. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, o intuito da disciplina é querer o bem, o melhor por filho, que ele não vá por más caminhos e se machuque. Esse é o princípio, isso que tem que estar
é fixo em nós. Esqueça a questão de castigo físico, né? Esqueça até que, sei lá, a coisa fique realmente completamente descambada, mas esqueça por enquanto. Talvez por uma ou outra coisa que ele apronte, isso não é nada necessário, entendeu? Então eu peço que, na questão do castigo físico, que não tenha, se você não achar o equilíbrio correto, entendeu? Aqui em casa a gente já aboliu, né, isso, porque realmente não vemos a real necessidade. E o que eu gostaria de falar por último, para a gente fechar esse vídeo aqui, é que, como você viu, né, na Bíblia mesmo a gente retira que quem tem todas essas qualidades que nós necessitamos de pai é Deus. Então, mesmo que você não tenha tido um pai, né, eu tive mais que um pai, né, muitos pais ao meu redor, e tive uma história de vida meio conturbada. Um dia talvez eu conte uma outra parte para vocês, mas se você não teve um pai, ou seu pai não foi muito exemplar e tudo mais, saiba que todos nós temos um pai, e um pai em comum, e que é perfeito, e que supre todas as nossas necessidades. Mas hoje, para ter acesso a ele, nós precisamos de fé, confiança. E se você não tem fé e confiança nele o suficiente, leia a Bíblia, procure um Deus de amor nela, um Deus de paciência, um Deus de carinho, que repreende porque quer o nosso bem. E de acordo a gente estudar sobre esse Deus, sobre seu amor e como ele se revela para nós, nós com certeza teremos esse exemplo de que é ser um pai, para quando nós nos casarmos, tivermos filhos, possamos passar isso para eles. Se já temos, que possamos ser melhores pais para os nossos filhos. Que você tenha um ótimo Dia dos Pais e que você aprenda a amar, a perdoar seu pai, caso ele tenha perdoado, caso ele nem sequer tenha se apresentado a você. Ok? Feliz Dia dos Pais e espero que todos nós nos encontremos como irmãos ao lado do Pai Celestial. Tchau!